Boa noite. Eu estava indo dormir e o Senhor me constrangeu para falar sobre julgamento. Aquele que julga muito revela o tamanho da sua imaturidade. Uma das coisas mais incríveis que o deserto faz com uma pessoa é mostrar que ele é pó. Que ele é só um pó na mão do oleiro. Que o Espírito Santo vem com a sua água da vida. E o Senhor dá água para nós. E nos transforma em vasos, nos molda, nos lapida. Faz toda a sua obra. E pó não julga. É incrível como o pó não tem capacidade de julgar. Mas infelizmente nós nos colocamos num lugar onde nós julgamos muito. A nossa incapacidade de empatia é reveladora, porque é o que revela o tamanho da nossa dificuldade em amadurecer. Mostra em que áreas nós estamos verdes, em que áreas nós estamos com falta de poda. É muito triste como o mundo está imaturo, porque há tanto julgamento na internet, há tanto julgamento nas famílias, há tanto julgamento nas amizades pela sua imaturidade. Porque é muito mais fácil olhar para a mazela do outro, para a ferida do outro, para a imaturidade do outro. Porque é muito mais difícil, dói muito mais reconhecer as suas próprias mazelas, suas próprias feridas, a sua própria deficiência, a sua própria falta de maturidade. A ignorância muitas vezes é uma bênção, porque ela faz com que a gente se sinta orgulhoso de julgar o próximo achando que está vencendo, achando que está por cima, achando que é melhor. Infelizmente, isso é uma terrível tristeza. A imaturidade revela-se no julgamento inadequado, na falta de empatia, na falta de perspectiva, olhar as coisas só por um ângulo, só por um viés. E é muito triste como o mundo está cada vez mais voltado para esse julgamento de ações, de reações, de pessoas, de ideias, de sentimentos, de sonhos. Infelizmente, o julgamento não está só em ideias, mas está moldando as pessoas, colocando elas no molde, na verdade, como se uma ideia fosse tudo sobre aquela pessoa, como se ela não pudesse amadurecer e mudar a perspectiva que ela tem, como se aquilo limitasse. É muito triste. Mas infelizmente nós estamos num mundo muito imaturo, porque a Bíblia fala: ferro afia o ferro, como amigo afia o seu amigo. E é muito triste, porque nós não estamos mais convivendo com pessoas. Temos muitos seguidores e poucos amigos. Temos muitos conhecidos e poucos íntimos. E só dá pra ter contato, só dá pra afiar se tiver atrito, e só dá pra ter atrito se tiver contato. E a internet trouxe esse distanciamento, essa falta de contato, essa falta de relacionamento comprometido, onde quer se ver o outro melhor. E aí julga-se sem contato, julga-se por uma perspectiva, uma ótica muito limitada. E isso traz dores e mais dores a pessoas que não são relevantes para a sua vida. Traz dores para quem está julgando, porque se coloca num lugar onde não deveria, não lhe cabe. E dores para quem está recebendo esse julgamento. Porque a palavra tem poder. Isso é uma máxima. Isso é comprovado cientificamente, isso é comprovado pelas mais diversas religiões, mas a Bíblia fala que tudo foi feito pela palavra. A palavra do Senhor sobre nós deveria ser o nosso maior balizador de vida. Mas infelizmente não é. A gente até tenta que fosse, mas sinceramente, na maioria dos casos não é. Não é porque aquela pessoa de autoridade na sua vida acaba tendo um peso muito, muito grande. E a palavra do Senhor, ela só vai ser uma máxima quando há maturidade, porque na imaturidade, quando se é criança, quando se é adolescente,
quando se é jovem, essa imaturidade toda, esse processo de crescimento é imaturo. Ele é de descobertas. Ele é um processo onde a perspectiva é limitada, onde a falta de experiência gera essa perspectiva limitada, onde evidencia-se a ignorância dos fatos, onde tudo é muito intenso, onde tudo é muito intangível, onde a identidade ela é questionada, onde o papel de filho, onde o papel de amizade, onde o papel de qual é o meu papel nessa terra é uma pergunta que elas muitas vezes ela não é mencionada, mas nas ações elas corroboram para mostrar que aquilo é, infelizmente, infelizmente, a imaturidade ela revela-se nas ações e nas reações. E o julgamento é só mais um deles. Mas a imaturidade do que está julgando machuca o que está sendo julgado quando também é imaturo. Quando também está no processo de crescimento. E a falta de empatia de todos é terrivelmente aceita como sinceridade. Uma sinceridade que não é sinceridade. Na verdade, é só mais um julgamento baseado numa ignorância terrivelmente imatura. A imaturidade acaba com amizades que nem começaram, acaba com amizades iniciais, impede laços mais fortes, porque não tem contato, não tem atrito, não tem um amigo afiando seu amigo, assim como o ferro afia o ferro. A Bíblia revela muitas coisas que nos trazem um amadurecimento quando há meditação na palavra. Mas as experiências colocam essa meditação em prática. Isso chama-se sabedoria, porque conhecimento pelo conhecimento sem prática não é nada. Mas o conhecimento aplicado de forma mais organizada, sistemática, isso é sabedoria. E as experiências são o que geram maturidade. Ou não, né? Tem pessoas que passam por N coisas e não amadurecem. Terrível. Mas até a fruta, quando sai do pé muito verde, muitas vezes não amadurece. Por que a gente espera que todo mundo com a idade vai amadurecer? Mas voltando ao julgamento. O julgamento é incrivelmente uma das ações mais imaturas. Porque, como eu disse, o pó não julga. E o deserto que nos transforma em pó para que nós possamos ser pó maleável, para que nós possamos voltar a ser o vaso de barro na mão do oleiro. Esse deserto tira de nós o julgamento. Pelo menos deveria. Mas para sair do deserto, o julgamento também tem que sair de nós. Aí mudamos o julgamento para discernir o que é de acordo com a Bíblia ou não. Aí o discernimento já não é sobre pessoas, é sobre ideias. E se é sobre ideias, eu paro de julgar para ter empatia e amar e entender que uma ação não é uma pessoa e paro de limitar, porque a minha maturidade fazia eu olhar para mim e não para o meu próximo.